Hoje vamos aprender como filtrar dados por critério de data no Planilhas Google, e faremos isso por meio de um exemplo prático. O fluxo, a dinâmica básica da planilha é o seguinte: ao inserir um dia, um mês e um ano nestes intervalos de dados, vamos analisar esta tabela, este intervalo de dados, que neste exemplo didático possui data e número de vendas, e vamos retornar as vendas no dia, ou seja, no dia 5/11 de 2024. Vamos retornar estas vendas no dia, vamos também retornar as vendas anteriores a este dia e também as vendas posteriores a este dia. Então, trabalhando basicamente com dia, mês e ano, então vamos para a prática aprender como realizar isto. E aqui temos então uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro de tudo, vamos preencher com dia, mês e ano. Vamos selecionar este valor, por exemplo, dia 1, mês 11, ano 2024. E agora vamos então iniciar retornando as vendas no dia, a data e as respectivas vendas. Então, nesse contexto que temos 1/11/2024, queremos retornar esta data de dia 1º de novembro de 2024 e as respectivas 100 vendas. Então, aqui nesta primeira célula da tabela de retorno, vamos utilizar a função filter. Digito igual a filter, esta função que filtra um intervalo com base em condições especificadas. Seleciona a função, o primeiro parâmetro que vamos receber é o intervalo, ou seja, os dados que iremos filtrar. No caso, ao fim da função, queremos retornar a data e as vendas. Então, vou selecionar este intervalo da coluna A e da coluna B. Selecionei até a linha 60 para caso posteriormente sejam adicionados novos dados, eles já sejam analisados e filtrados. Ponto e vírgula, então já temos o intervalo que iremos filtrar, analisar, e agora a condição. Nesta tabela de vendas no dia, precisamos de uma condição que seja o seguinte: que a data na coluna A seja igual à data respectiva a este valor de dia, mês e ano. Então vamos fazer o seguinte: vamos selecionar este intervalo da coluna A, no caso de A2 até A60, neste intervalo que vamos trabalhar neste exemplo. Queremos que o valor de A seja igual à data. Porém, como podemos retornar esta data trabalhando com, por exemplo, estas células que vamos preencher o mês, o ano e assim por diante? Para isso, vamos utilizar a função data, que converte ano, mês e dia em uma data. Então, seleciona a função, ela vai receber como parâmetro ano, depois o mês e depois o dia. E para isso, vamos lá, dentro da função data, seleciono o ano, ponto e vírgula, seleciono o mês, ponto e vírgula, e seleciono o dia. Fechando parênteses da função data e fechando parênteses da função filter, apertando Enter, já temos o retorno, dia 1º de novembro de 2024, vendas 100. E se formos analisar a tabela principal, os dados estão corretos. E se alterarmos, por exemplo, dia para dia 5 do mês 11 de 2024, 5/11 de 2024, 200 vendas. Se, por exemplo, alterar 10/11 de 2024 para 10/11 de 2025 e trazer aqui dia 10/11 de 2025, retorno 300 vendas. E assim por diante. E aproveitando este momento de aprendizado da função filter, vou deixar aqui na tela também um outro vídeo bastante interessante do canal, que ensina como filtrar dados por mês no Planilhas Google. Então agora basta replicarmos estas regras da função filter e da função data para as demais tabelas de vendas anteriores e vendas posteriores. Então aqui nas vendas anteriores, digito igual a filter, seleciono a função, seleciono o intervalo dos dados que desejamos filtrar, ponto e vírgula, a condição, então queremos comparar a data, que está na coluna A, e aqui queremos comparar se ela é menor do que
a data que temos aqui no dia, mês e ano. Então, novamente, seleciono a função data, seleciono o ano, ponto e vírgula, seleciono o mês, ponto e vírgula, seleciono o dia, fechando parênteses da função data e fechando parênteses da função filter, apertando Enter, já temos os retornos anteriores ao dia 10 do 11 de 2024 aqui na nossa tabela, que no caso é o dia 28, 30 do 10, dia 1º e dia 5 do mês 11. Já estão sendo retornados aqui. Se eu alterar, por exemplo, aqui para o dia 5 do 11 de 2024, vendas no dia atualizadas, vendas anteriores também atualizadas. E por fim, vendas posteriores, então novamente igual a filter, seleciono a função, seleciono os dados que iremos filtrar, então a coluna A e a coluna B, que será o retorno, data e vendas, ponto e vírgula, e a nossa condição é que o valor da data, ou seja, a coluna A, seja maior do que o retorno da função data, que converte ano, mês e dia em uma data, retornando seus parâmetros, então primeiro o ano, ponto e vírgula, mês, ponto e vírgula, dia. Fechando parênteses da função data e fechando parênteses da função filter, já temos o retorno. Então, neste intervalo, que é posterior a 5 do 11 de 2024, é 10 do 11 de 2024, que teve 300 vendas. E aqui nas vendas posteriores, 10 do 11 de 2024, 300 vendas. E agora que aprendemos a filtrar dados por critério de data no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.